Bíblia, no capítulo de Mateus, número 17. Que Deus possa também abençoar a todos aqueles que estarão assistindo esse culto, ao vivo ou gravado depois. Mateus, capítulo 17. Aleluia, a partir do primeiro versículo do capítulo 17 de Mateus. Diz assim, Mateus 17: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Podem sentar. Vou repetir o que eu acabei de ler nos dois versículos primeiros de Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Tem algumas coisas que ressaltaram nesse texto, né? E eu queria compartilhar com os irmãos. Você acabou de ler que Jesus, ele pega 3 discípulos e leva em particular para o monte. Jesus não levou 12 discípulos. Jesus leva apenas 3 discípulos para um alto monte e se transfigura. Ou seja, ele mostra algo jamais visto e nunca visto por nenhum outro. Só aqueles 3 que viram Jesus se transfigurar. Jesus ele se mostra de forma diferente para esses 3 discípulos. E outras coisas que Jesus fez, que não fez com ninguém. Jesus chora. O menor versículo da Bíblia é: Jesus chorou. Agora, por que Jesus chorou? Porque Lázaro, um amigo, morre. Lázaro morre e Jesus chora. O que eu quero trazer falando isso? Eu quero que a igreja ela entenda que as coisas grandes, as coisas mais vistas, as coisas ocultas, Jesus ele mostra para quem tem intimidade. O que nós temos que buscar na igreja? Intimidade com Jesus. Jesus ele quer ter intimidade com o seu povo. Para quê? Para que ele venha mostrar coisas jamais vistas por ninguém. Ele quer mostrar para mim e para você coisas que ele não mostra para qualquer um. Ele quer fazer para mim e para você coisas que ele não faz para qualquer um, que não é para qualquer um. E para isso nós precisamos ter intimidade. E o que o diabo ele tenta fazer é que a gente não tem intimidade. O diabo não está interessado se você hoje vem na igreja ou não vem, se você frequenta a culto ou não frequenta. O diabo não está interessado nisso. O que o diabo está interessado é que você não tenha intimidade, porque sem intimidade você não vai receber, você não vai ver aquelas coisas que Jesus mostra para quem é íntimo dele. Hoje em dia, como nós falamos no Evangelho, nós estamos vivendo espírito de
de coleguismo. A pessoa vem na igreja, a pessoa frequenta culto, a pessoa vem, não se esforça, né? Não se esforça, não tem comprometimento, mas quer ver coisas enormes acontecer, quer ver coisas sobrenaturais acontecer, que só acontecem para quem tem intimidade com Ele. E como é que eu consigo buscar intimidade? Com comprometimento, com compromisso. Eu preciso ter compromisso, né? Eu preciso entender que eu tenho comprometimento de Jesus, não é verdade? Infelizmente, a não ser por causa de morte ou de doença séria, é inadmissível a gente esperar ver alguma coisa de Jesus se eu nem no domingo vou na igreja. Se eu não tenho aquela responsabilidade de falar assim, no domingo eu tenho que abandonar tudo, eu tenho que largar tudo, porque é o dia do Senhor, é o dia de eu estar na casa de Deus, é o dia de eu buscar Deus, é o dia de eu buscar intimidade com Deus, para que eu possa receber aquilo que quase ninguém recebe. Mas não, as pessoas, elas vão se dar para ir, elas vão, se não tiver coisa para fazer, elas, se tiver uma dor de cabeça, mandam não, não vai para a igreja, né? E quer que Deus ele se transfigure para essa pessoa. Jesus não vai se transfigurar para qualquer um. Jesus não vai mostrar sua glória para qualquer um. Jesus não vai derramar do seu poder para qualquer um. Eu tenho que entender que eu preciso ter comprometimento, intimidade, para eu ver coisas sobrenaturais acontecer. Eu acabei de falar aqui, Jesus, ele chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque o amigo dele, Lázaro, morreu. Ele chorou. O que demonstra isso? Intimidade. Lázaro era íntimo de Jesus. Era íntimo. Existia intimidade entre Lázaro e Jesus. E por causa disso, Jesus mostra sua glória na vida de Lázaro, ressuscitando Lázaro. Mesmo depois de morto, fedendo. Jesus tira a tampa e chama o amigo para fora. A intimidade faz com que Jesus não deixe o inimigo tirar a tua vida. E muitas das vezes não é tirar a tua vida física, mas tirar a tua vida no mundo humano, no mundo físico. Não é uma morte como paixão, mas é uma morte onde minha vida não dá certo, é uma morte onde minha finança não dá certo, é uma morte onde tudo que eu faço não dá certo, é uma morte onde eu não consigo ir para frente, é uma morte onde eu não consigo fazer nada, é uma morte onde eu não consigo prosperar, eu não consigo ter saúde, eu não consigo ter vida, eu não consigo ter paz. Isso é um tipo de morte. Isso é um tipo de morte a qual a gente não consegue superar, as pessoas não conseguem vencer porque eles faltam intimidade com Deus. Eu preciso entender que o que Deus espera de mim é que eu tenha intimidade com Ele. Porque na intimidade eu começo a vencer e eu começo a ver a glória de Deus. Eu começo a ver algo jamais visto por ninguém. Por quê? Só quem viu Jesus se transfigurar foi Pedro, Tiago e João. Jesus em nenhum momento ou outro ele se transfigurou de novo. Jesus se transfigurou uma única vez para aqueles três. Ele não leva os 12 discípulos, ele não leva um povo, ele só leva os íntimos. Ele chama os íntimos para mostrar aquilo que ele não mostraria para ninguém. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer mostrar para a gente coisas que ele não mostra para ninguém. Mas isso vai depender de mim. Vai depender da minha vida. Vai depender do meu comprometimento com Deus. Do meu compromisso com Deus. Porque senão não adianta.
Senão eu vou ficar rodando em círculo, andando no mesmo lugar, sem sair do lugar. Por quê? Porque eu não consigo ter intimidade com Deus. Porque eu não consigo ter comprometimento. O comprometimento fala assim: olha, hoje eu vou para a igreja, que é hoje? Porque hoje é dia de culto. E dia de culto é dia de quem está na igreja. Então eu tenho que ter esse comprometimento. Eu tenho que ter um comprometimento que eu tenho que entender que eu tenho que pegar a Bíblia e ler, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ter um horário, para nem que seja um capítulo. Eu tenho que ter esse comprometimento. Eu tenho que ter o comprometimento de tirar um tempinho, nem ser 5 minutos, 10 minutos, tem que orar. Eu preciso ter intimidade. Eu não tenho intimidade com ninguém, irmão, se eu não procurar essa pessoa. É verdade? Se eu não, como é que eu começo a ter intimidade? Se eu passar na rua e ver um vizinho, começo dando a paz do Senhor, um bom dia. Hoje eu falo bom dia, amanhã eu falo bom dia, depois amanhã eu falo bom dia, daqui a pouco aí já está com mais intimidade, daqui a pouco o vizinho chama para comer um churrasco, daqui a pouco o vizinho chama para comer uma pizza, daqui a pouco o vizinho chama para o aniversário, e a gente vai pegando intimidade, daqui a pouco a gente está frequentando, a gente está se unindo, faz um vínculo, e aí, se você precisar, você já tem intimidade de pedir uma ajuda. Não estou falando de dinheiro não, uma ajuda para fazer uma mudança, uma ajuda para carregar alguma coisa, né? Você tem intimidade. Mas se você não tem uma intimidade, você não vai ter como e nem cara de pedir ajuda a alguém que você não conhece. E assim é com Jesus. Com Jesus a gente faz o contrário. Com Jesus a gente não tem intimidade, ou seja, a gente não tem aquela intimidade, aquela aproximação para a gente pedir, mas a gente quer pedir, porque a gente acha que Ele é Deus, Ele vai entender a minha vida louca que eu vivo e vai me dar o que eu quero, mesmo sem ter intimidade. Não é assim, irmão. Não é assim. As coisas inefáveis, as coisas inimagináveis, as coisas sobrenaturais é para os íntimos. E eu tenho que entender que eu preciso buscar essa intimidade com Deus. Eu preciso buscar essa intimidade com Deus. Né? Eu, durante a minha vida, 11 anos, eu busquei essa intimidade. Indo para monte, como sempre fui, buscando. Eu sempre tentei buscar essa intimidade com Deus. E é isso que fez com que Deus fizesse muitas coisas na minha vida. Por isso que eu consegui ver muitos milagres acontecer e muitas coisas sobrenaturais na minha vida. Por quê? Porque eu busquei intimidade. Agora o problema é quando o crente, ele acha que o que ele está fazendo está legal, ele acha que ele é crente porque ele vai de vez em quando para a igreja, ele acha que Jesus está satisfeito com ele, porque quando dá, porque quando não acontece nada, quando ele não está enrolado, ele pode ir para a igreja, ele acha que isso já está bom. E não é desse jeito, irmão. Não é desse jeito. Nós, muito crentes, tem se enrolado cada dia mais. Muitos crentes têm deixado de conquistar. Tem muito crente em sofrimento, porque é crente da boca para fora. Porque é crente que não tem buscado a intimidade com Deus. Não tem querido. Irmão, o que é pior, tem muito crente que não quer intimidade com Deus. Porque para ter intimidade com Deus, eu tenho que largar muita coisa, eu tenho que deixar muita coisa, eu tenho que fazer outras coisas. E aí a pessoa não quer intimidade com Deus. Porque, é muito simples. Se eu independente de ser cristão ou não, se eu sou uma pessoa do bem, de bem, eu não vou andar com bandido numa boca de fumo. É simples assim. Eu não vou buscar amizade com o bandido da boca de fumo, que eu tenho a ver, eu sou uma pessoa de bem. Eu não vou lá no tráfico buscar intimidade com o bandido. Então, mesma coisa Jesus. Se eu quero intimidade com Jesus, eu não posso querer intimidade com Jesus se eu estou bebendo cachaça. Você é íntimo de Jesus, eu bebo
uma cachaçinha, eu bebo uma cervejinha, mas alguns não têm intimidade com Jesus. Não adianta me enganar. Então as pessoas, elas querem continuar bebendo, elas querem continuar fumando, elas querem continuar em fornicação, elas querem continuar sem regularidade da sua vida, elas querem viver de qualquer maneira e querem receber a glória de Deus. Aí não dá, aí não tem como. Receber a glória de Deus dessa maneira não tem como. Eu preciso abrir mão, eu preciso abandonar, eu preciso buscar, eu preciso me comprometer, eu preciso amar de verdade. Amar de verdade é querer estar junto. Amor é isso, amor, eu quero estar junto do que eu amo. Se eu amo a Deus, eu quero estar junto dele. Se eu amo a Deus, eu tenho prazer em ir para a casa dele. Eu tenho prazer. Eu tenho alegria de estar na casa dele. Então, nada vai me segurar para poder estar na casa de Deus. Não tem compromisso maior num dia de domingo, por exemplo, que seja maior do que estar na casa dele. Não existe isso. Não adianta botar que não tem. O maior compromisso com o crente que ama a Deus e quer ver a glória de Deus, e quer ver as grandiosidades de Deus, essa pessoa, ela tem que ter o comprometimento, o compromisso e o amor de querer estar na casa de Deus adorando e buscando a Ele. Tem que ter, porque senão vai viver uma vida de sofrimento, né? Lázaro, ele é ressuscitado por Jesus. Por que ele é ressuscitado por Jesus? Porque ele era amigo íntimo de Jesus. Jesus foi até lá para ressuscitar Lázaro, nesse caso aqui, por intimidade. Talvez se Lázaro fosse qualquer outra pessoa, Jesus não tivesse ido ressuscitar ele, tivesse deixado ele morrer. Mas não, por ser íntimo, Jesus tem tanto carinho, tanta intimidade, tanto amor por Lázaro, que ele chora. Você não vê parte nenhuma na Bíblia de Jesus chorar. Jesus não chora em lugar nenhum na Bíblia. Lugar nenhum, nem quando sofreu, nem lá na cruz morrendo, Jesus chora. Jesus chorou quando soube da morte do seu amigo íntimo. Jesus chora. Mas Jesus vai lá e muda a situação e traz a vida de volta. Aleluia. Aquele homem. Glória a Deus. Então nós temos que buscar isso, né? Nós temos que buscar isso. Buscar intimidade. Por que você acha que Maria foi mãe de Jesus? Deus fechou os olhos lá de cima assim, tirou no pau ímpar, no 0 e 1, para ver quem era a mãe de Jesus? Não. Deus, ele com certeza buscou uma mulher que tivesse intimidade com ele. Olha, era alguém que tinha intimidade, alguém que tinha temor, alguém que tinha comprometimento, alguém que tinha pureza. Ali, Deus olhou, viu Maria, e aí ele concedeu que Maria tivesse a honra de ter Jesus. Então, são situações, se nós formos para a Bíblia, se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver como é que a intimidade, né, faz benefício para o servo de Deus, né? Davi foi o maior rei da história da Bíblia. Foi o rei mais vencedor que a Bíblia conta, é Davi, o rei mais vitorioso, né? A Bíblia fala que Saul ficou tem inveja dele, porque a Bíblia fala, o povo fala assim: Saul venceu milhares e milhares, e Davi, né, dezenas de milhares. Então Davi venceu muito mais do que Saul. Saul tinha inveja do que o povo falava. Por quê? Davi era vencedor. Davi vencia guerras invencíveis. E Davi era um homem conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi era um homem íntimo de Deus. A intimidade faz com que a gente seja pessoas vitoriosas, né? Não faz com que a gente não tenha falhas. Por que Davi era íntimo? Davi talvez teve a pior falha de toda a Bíblia.
né? Talvez Davi tivesse tido a pior falha, né? Que foi com Batseba. Mas o que fazia Davi íntimo e o que fazia Davi ser um homem a qual Deus colocou como segundo seu coração, é porque Davi se arrependia, Davi reconhecia seu pecado, seu erro, se arrependia, pedia perdão e não fazia mais. Então, isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus e um homem vitorioso. A intimidade nos faz ser pessoas vitoriosas na adversidade, no problema, na saúde. A intimidade nos faz vencer guerras invencíveis. Faz com que a gente veja a glória de Deus de uma forma jamais vista. Então, hoje o que nós precisamos buscar é essa intimidade. Nós precisamos dessa intimidade com Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que tem os dias maus. A Bíblia nos ensina que tem dias ruins. Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por angústia. E nessa hora, quem vai vencer é quem tem intimidade. Nessa hora, quem vai conquistar é quem tem intimidade. Nós estamos tudo bem, está tudo legal. Você está vivendo aí uma vida mais ou menos com Jesus. Vou para a igreja, não vou, oro, não oro, busco, não busco, faço aquela meia boca, faço aquela meia meia. E para mim está tudo bem, até então está tudo bem. Nada demais acontece, eu vou levando minha vida e está tudo indo. Só que quando chegar aquele momento que você precisar de ver a glória de Deus, de ver Jesus resplandecente na tua vida, aí vai ser a hora que você teria que intimidade não tem. Aí ela não vai ver, aí ela das perdas, aí é a hora do momento de choro, né? Então nós precisamos começar a buscar essa intimidade. E se nós já estamos buscando, temos que continuar buscando essa intimidade com Deus, porque ela vai fazer diferença nos dias maus, ela vai fazer diferença nos momentos difíceis. Vamos lá, vamos para Noé. Deus ia acabar com todo mundo, geral, tudo. Mas tinha alguém íntegro, tinha alguém sério, tinha alguém comprometido, tinha alguém com intimidade com Deus. E por causa da integridade de Noé, por causa do comprometimento de Noé, por causa da seriedade de Noé, Deus não acabou com o povo, com a raça humana. Deus pega Noé e toda a sua família salva. Por quê? Porque tinha um no meio daquele pessoal todo que tinha intimidade com Deus. Mas você vê como a intimidade ela nos traz benefícios. A intimidade ela nos traz vitória, ela nos abençoa, ela nos salva, ela nos livra, né? Mas hoje, né, a igreja não tem buscado essa intimidade, a igreja não tem se preocupado com essa intimidade. Hoje nós fazemos corpo mole, né? A gente não tem mais esforço, a gente não tem mais aquele comprometimento. Sexta-feira agora, nós fomos lá para a área do Alisson, né? Lá perto da casa do Alisson, do ladinho, passando pela casa dele, lá em Barier, né? Nós fomos para lá para buscar Deus. Fomos para lá num culto lá, abençoado, fomos lá para buscar Deus. Porque nós queremos ter intimidade, nós precisamos ter intimidade, porque a gente quer continuar vendo coisas como nós temos visto, né? Nosso filho está aí, né? Graças a Deus, vivo, de pé, graças à nossa busca e ao nosso comprometimento e à nossa intimidade. Por quê? Porque a medicina tinha dito não, né? Aqui na terra já foi para esperar só a morte.
E a gente, como louco, a gente disse que a morte não ia vencer. E os médicos até hoje, eles ficam de boca aberta, porque eles não entendem, não sabem, não compreendem como é que não está vivo, né? Ou seja, eles tiveram que reconhecer a glória de Deus na nossa vida através do nosso filho ter sobrevivido de uma forma que ele não entende como é que ele sobreviveu. Aleluia. Né? Então o que acontece? A gente tem que buscar, a gente precisa querer, irmão, querer. Nós precisamos querer, que o mundo está aí para nos impedir. Como eu estou falando, o diabo, ele não está preocupado com na igreja. O diabo está preocupado com ter intimidade. Isso que o diabo está preocupado. Por quê? Tem gente que vai na igreja, às vezes não vai. Tem gente que vai na igreja, mas não tem intimidade nenhuma. Está dentro da igreja, está fazendo palavrão. Está dentro da igreja, está fazendo besteira. Está dentro da igreja, mas está em fornicação. Está dentro da igreja, mas está fazendo coisa errada. E não está nem aí. Está pensando que só por vir para a igreja ele já está tranquilo. Só porque está frequentando o culto, está tudo em paz. Não está. Nós precisamos buscar essa intimidade, esse comprometimento, esse compromisso, esse amor de querer e entender que eu preciso largar um pouco da minha vida, do meu querer, da minha vontade, dos meus afazeres, para estar com Jesus, para estar com Deus. Por quê? Porque nós estamos num casamento. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. E como noivo, nós precisamos estar junto do noivo. Nós precisamos buscar o noivo. Nós precisamos ter intimidade com o noivo. E para isso requer de nós esforço. A Bíblia fala o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Nós temos que nos esforçar. A Bíblia fala que o reino dos céus, as coisas que vêm lá do alto, ela é tomada por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Glória a Deus. Então, eu preciso me esforçar. Eu preciso entender que eu tenho momento, eu tenho hora que eu tenho que largar e que eu tenho que estar junto com Jesus. Que eu tenho que estar na casa do irmão. Isso aí, eu até falo na igreja 1, 2, 3 vezes, depois eu marco um ano. Porque graças a Deus aqui ninguém é maluco. Então, a gente sempre coloca, essa situação para a igreja, para as pessoas entenderem a nossa necessidade de estarmos íntimos de Jesus, porque vai ter hora que não vamos precisar. Né? Não adianta a gente fazer sacrifício, não adianta a gente tentar comprar a glória de Deus com o nosso dinheiro, com a nossa finança. Não adianta a gente tentar barganhar com Deus, não adianta nada disso. Eu preciso ter compromisso, eu preciso ter comprometimento para que eu possa ter intimidade, porque em algum momento da minha vida, ou em alguns momentos da minha vida, eu vou precisar dela para que eu consiga vencer e não ser derrotado, né? E o que nós estamos vendo hoje, né, é crente se contentando com pouco, né? É crente se contentando com migalha, né? Aquela mulher que Jesus vira e fala para ela assim: olha só, a mulher pede para que Jesus toque na filha dela, e ele fala assim: ó, não é digno tirar o pão dos filhos lá para os cachorrinhos. A mulher vira e fala assim: mas é da migalha que os cachorrinhos vivem. Jesus vira e fala para ela assim: ó, vai, porque o milagre já aconteceu. Tudo bem, o milagre aconteceu, mas aquela mulher, ela não buscou intimidade com Jesus. Ela recebeu aquele milagre, depois não se sabe, né, mais essa mulher. E outra coisa, talvez ela tivesse precisado de milagre maior ainda em outro momento, e não tinha Jesus por perto. Por quê? Porque ela quis uma migalha.
O que Jesus não queria dar para ela era migalha. Jesus queria que ela tivesse intimidade para sentar à mesa. Sabe por quê? Não é qualquer um que senta à mesa com Jesus. Para sentar à mesa com Jesus, tem que ter intimidade. E Jesus fala assim: olha só, você não é filho. Eu não posso tirar o pão, eu não posso tirar a glória. Eu não posso tirar a glória da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que Jesus, eu entendo que Jesus quis falar para a mulher era o seguinte: olha só, eu quero você sentar na mesa, eu quero você como filha, eu quero você com minha intimidade. Por quê? Eu não quero só tocar na tua filha, eu quero que você tenha uma vida de vitória, de milagre. Aleluia. Eu quero que você tenha uma vida abençoada, eu quero que você tenha uma vida diferente. Mas você quer migalha? Toma tua migalha e vai embora. Toma tua migalha, recebe aí, conquista essa migalha aí. Você pediu migalha, e pela migalha ela recebeu a bênção dela. Só que Jesus não quer dar migalha para ninguém. Jesus quer intimidade, para que Ele possa mostrar a glória dele na tua vida e na minha vida. Eu preciso sair daqui buscando isso, irmão. Porque aí fora o mundo, até o próprio crente, né, se bobear, contamina a gente. Contamina a gente, fazendo que a gente não consiga ir no culto, fazendo que a gente não consiga buscar, fazendo que a gente não consiga ter intimidade com Deus. Se bobear, a gente ainda é contaminado. O mundo está aí para poder tentar fazer a gente ficar soberbado, a gente ficar tarefado, a gente ter problema suficiente para não conseguir ir num culto, para não conseguir cultuar a Deus, para não conseguir buscar a Deus, para não conseguir ter intimidade com Deus. O mundo está aí, né? É problema todo dia, é problema na família, é problema no trabalho, né? É problema em cima de problema. E se a gente não tomar conta, os problemas, as dificuldades da vida nos afastam de ter intimidade com Deus, nos afastam da busca de ter intimidade com Deus. E o problema, irmão, na vida do ser humano se resolve com intimidade. Jesus, ele mostra a Pedro, Tiago e João, somente os três, em particular. É particular, irmão. Não é para todo mundo, é particular. Ele se transfigura. E aí, né? E aí Pedro vira e fala assim no versículo 4: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha só, então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Sabe o que acontece, irmão? Intimidade com Deus nos faz ser tão abençoados que nos dá prazer, nos traz prazer de estar com Jesus, nos traz prazer de ter intimidade com Jesus, né? Quando a gente tem intimidade com Ele, Ele mostra a sua glória, nós ficamos alegres, nós ficamos prazerosos, porque nós vimos, nós sentimos coisas que ninguém sentiu e coisas que ninguém viram. Isso que é lindo, né? As nossas buscas nas madrugadas, nas matas, nesses 11 anos, eu e Eliane, nós vimos coisas que ninguém viu. Nós passamos, né, por coisas na mata, nós vimos Jesus se glorificar para a gente. Muitas vezes nós vimos coisas sobrenaturais que, se fosse falar, dificilmente alguns até acreditariam. Por quê? Porque nós nos esforçamos, não era mole, era a madrugada toda no monte, orando ali, a madrugada toda descendo no monte, 4, 5 horas da manhã, longe, mas valia a pena. A gente sai de lá prazeroso, a gente sai de lá feliz da vida,
Porque às vezes a gente chegava lá meio abatido, a gente chegava lá meio cansado, a gente chegava lá com problema, chegava lá parecendo sem solução, mas a gente sai de lá cheio da glória de Deus. Nós saímos lá diferentemente e nós vimos lá coisas sobrenaturais. Nós vimos a glória de Deus, irmão. Por quê? Porque nós buscamos intimidade com Deus. Não faça corpo mole. Não faça corpo mole. Não deixe as situações da vida. Não deixe o cansaço. Não deixe os afazeres. Não deixe que nada impeça de você buscar a glória de Deus, de você buscar a sua intimidade com Deus. Não permita que isso aconteça na tua vida. Não permita. Não permita que ninguém e nada tire isso de você. Porque como disse Pedro, a Jesus, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui na casa de Deus, é bom estarmos buscando a presença de Deus, é bom estarmos querendo ser íntimos com Deus, é muito bom, Hoje, infelizmente, nós estamos vendo dias, irmão, de pessoas que estão indo para a igreja, mas é muita gente que está indo para a igreja, não está nem pensando em intimidade nenhuma. A pessoa vai para a igreja porque ela precisa de alguma coisa e ela vai querendo buscar por uma cura, por um marido que se foi, por um filho nas drogas, está querendo buscar por muitas coisas, mas não quer ter intimidade. Vai na igreja, pede isso, quer isso, às vezes dá dinheiro até alto, pensando que está comprando sua bênção, um milagre, às vezes recebe, aí Deus pensa que está recebendo muita coisa e Deus fala, você é só migalha. Eu quero te dar muito mais. Eu quero fazer muito mais na tua vida. Eu quero fazer coisas que você nem pensa que eu posso fazer na tua vida. E você só está aqui para buscar migalha. Mas por que está aqui para buscar migalha? Porque está aqui não querendo intimidade com Jesus, querendo só um milagre, querendo só migalha. E Jesus, ele fica do alto, muitas vezes pensando, se tivesse intimidade comigo, se tivesse comprometimento, se quisesse verdadeiramente ter intimidade comigo, ela ia ver o que eu iria fazer na vida dela, ela ia ver coisas que eu tenho para ela que ela nem imagina que eu possa ter, ela ia ver coisas que ela nunca pensou que poderia acontecer na vida dela, mas ela quer só migalha. Então, que a gente não se contente com essas migalhas, porque nós temos que entender que Deus, ele espera de nós intimidade. Por quê? Porque ele nos chama a igreja de noiva de Cristo. Nós somos a noiva, E como noiva, nós temos que buscar um noivo. Nós temos que ter compromisso com o noivo, porque a noiva, ela tem compromisso com o noivo. Existe uma aliança. A aliança é sinal de comprometimento, é sinal de compromisso. A aliança é sinal de coisa séria. E a aliança é sinal de intimidade. E como noiva e com intimidade, nós recebemos coisas que nós nunca pensamos que pudéssemos receber e que podemos receber. Não permita que nada tire a tua busca de ter intimidade com Deus. Não permita, porque aí fora tem muitas coisas. É a casa de casa, às vezes é o marido que não deixa para a igreja, às vezes é a esposa que briga e quer que o cara não vá para a igreja. Não, intimidade com Deus é contra tudo e contra todos. A Bíblia fala que quem quer uma pai, mãe, irmão, marido não é mais do que ele, é digno dele. Isso é Bíblia, Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é em primeiro lugar em tudo. É em primeiro lugar do que eu trabalho, é em primeiro lugar do que eu estudo, é em primeiro lugar do que é minha vida, é em primeiro lugar do que qualquer coisa que eu possa pensar.
o reino do céu em primeiro lugar. E se eu colocar o reino do céu em primeiro lugar, eu estou colocando a Deus em primeiro lugar, e eu estou colocando que eu quero ter intimidade com Ele. Por quê? Porque eu sou a noiva, e eu tenho um anel, eu tenho uma aliança de compromisso com Ele. E essa aliança de compromisso, ela me faz ter intimidade. E se eu tenho intimidade, se prepara, porque eu vou ver coisas que Ele não mostra para quase ninguém. Na hora que eu precisar, eu vou ver uma glória diferente na minha vida. Então não pare de buscar, não pare de querer ter intimidade com esse Deus que tem coisas especiais e grandiosas para aquele que é íntimo dele. Só que pega, eu vou orar.